Expo Inovação 2024, Play da Inovação. E agora é hora de falar de vendas com os senhores aqui que sabem de tudo de vendas, os palmeirenses e outros times aí. E aí, Pagoto? Bem-vindo a Joinville, passar calor. O João, já falei com ele hoje, tá sofrendo. Eu não sei, porque ele é aqui de Floripa, né? Mas... Ué, tem cara de surfista, né? A gente passa calor, mas a gente tem praia lá, né? Exatamente. Aqui a gente passa calor, a gente tem chuva. É, exatamente. Não, é um fenômeno meio esquisito, né? Assim, eu fazia vários anos que eu não vinha pra Joinville, né? Já trabalhei na TOTS, que, né, era a DataSul aqui. Falei, pô, vai ter evento lá em Joinville. Cara, eu vou por Curitiba, né? Aí acordei hoje de manhã, abri a janela, obviamente tudo nublado, né? Mas, assim, a temperatura é bom, a gente tá descontraindo. Faltou uma cervejinha. O quê? Não deram cerveja pra vocês? Ainda não, acho que é só pra celebridades. Putz, bicho. Produção, vamos providenciar. Água tem, produção, mas falta cerveja. Gente, obrigado aí por vocês virem a Joinville. Faz tempo que você não vinha a Joinville, né? O Cauã tá aqui com frequência, né? Fazendo alguns programas aqui com a Softville. O João, falei com ele hoje, bati um papo de manhã sobre esse assunto. É a primeira vez em Joinville, mas já é bem-vindo. Comeu chineque, João? Não, nem sei o que é. Ô, produção, vamos providenciar um chinequezinho pro João. Você já comeu chineque? Já comi, já. Né? O João a Cuca também, já provei da Cuca joinvilense. Cuca. Eu falei pra eles do café. Tem um café aqui local que é o Terra Natal, café top. Depois vou passar no stand ali pra vocês tomarem um Engraçado esse jeito que tu fala chopp. Eu achei o sotaque meio forte. Você viu, né? Engraçado. Não, a gente foi entrar aqui, eu falei, porra, a gente vai fazer um bate-papo aqui com vendedor. Vai ser um monte de vendedor na sala, não sei o que vai acontecer. Mas vai dar certo. Senhores, Expo Inovação... Só precisa ver se sua carteira tá no bolso no final, né? Isso é verdade. A gente aceita Pix também, no cartão. Eu sou o único que não sou de vendas da mesa, né? Então precisa ver se sua carteira tá aí ainda. Tá no hotel. Tomei cuidado direito. Não trouxe nem o porta-cartão. Deixei, ó. Mas tem uma máxima que na empresa só tem duas pessoas, a que vende e a que ajuda a vender, né? Então você ajuda a vender. Então... Ajuda a vender e o objetivo é reduzir o tamanho do time de vendas de vez em quando. Aí, ó. Senhores, obrigado por vocês terem aceitado vir aqui na Expo Inovação. Primeiro ano seu aqui? Não, no ano passado você tava. Eu não me lembro. Tu acredita que eu não lembro? Eu me lembro que ano passado eu fiz uma ação com a Expo Inovação, mas eu acho que eu não consegui vir por agenda mesmo. No trilho eu sei que vocês têm que estar sempre lá com a gente. Depois a produção vai estar aqui e me lembra. Vocês são a primeira vez, então bem-vindos. Vendas é sempre um tema que tem que estar num evento como esse, né? Mesmo falando de inovação. Você esteve recente lá na Startup Summit, estive lá na sua palestra, inclusive. Estou ansioso para ver aqui de novo. Queria que você falasse um pouco da tua expectativa desse evento aqui em Joinville, da Expo Inovação. Cara, eu tô muito animado, assim, porque quando eu ia voltar aqui para Joinville, acho que tem um negócio da cidade que é uma característica muito única, assim, né? Uma cidade que é muito forte na indústria, né? Assim, a matriz econômica a matriz forte. econômica da indústria é muito forte e essa fortaleza da indústria, ela viabilizou que muitas, né? E vamos pegar a leva dos dinossauros da tecnologia aí, né? Sem querer te colocar dentro dessa leva, mas foi dali que vieram. Entrar, né? Não tem jeito, né? Os animais começaram de algum lugar. Exatamente. Né? Mas, cara, acho que veio dali esse motor de conseguir investir em empresas. Então, a economia absorvia a tecnologia e fez com que, cara, essas empresas se desenvolvessem. Depois veio uma nova leva. Acho que talvez a Conta Azul. A Conta Azul é o grande expoente dessa nova. A Asas também, né? Fazendo agora um papel muito legal. Então, assim, o ecossistema começa a se fortalecer e já tem uma base grande de clientela. Então, acho que é muito legal. Acho que é uma cidade que respira muito tecnologia. Então, estou animado para falar um pouquinho aqui do futuro de vendas B2B atrelado com inteligência artificial. João já deu um spoiler que o papel dele é ajudar a diminuir o número de vendedor. Eu falava no começo do ano que o SDR inbound, ele ia morrer. Agora eu tenho certeza, o próximo que vai morrer, que eu estou um pouco preocupado, é o gerente de vendas. Porque o que está vindo de inteligência para ajudar com dados, a melhorar a qualidade disso. Então, vou falar um pouco disso na minha palestra aqui, estou bem animado. Tá bom, eu vou pular o João, se o João me respeita, que já perguntei isso. O que você... expectativa para a Expo Inovação? Cara, todo ano é uma coisa muito boa, assim. Acho que Joinville é uma cidade que respira inovação em vários sentidos, assim. A gente tem... Softville puxando o barco, a gente tem o Perini aqui, a gente tem, né, todo... O Ágora, né? Você conheceu o Ágora já, né? É um movimento tão incrível, assim, e de vez em quando a gente aparece aqui também para falar de vendas, para ajudar as startups daqui, e é muito legal, assim, teve startups que eu vi em 2018 aqui, e hoje são potências, tipo, tão gigantes, já tem gente fazendo exit já, sabe? Tipo, então, pô, é um prazer gigante estar aqui sempre, assim. Sim. E aí, entrando um pouco mais no tema de vendas, Santa Catarina sempre foi muito puxante, por exemplo, o assunto lá de receita previsível, né? Que a RD puxou isso.
E Santa Catarina absorveu muito forte isso. Muito forte, né? Como é que vocês, inclusive, eu sei que na comunidade Pipe Lovers tem uma comunidade grande aqui de Santa Catarina, né? Como é que você enxerga Santa Catarina nesse cenário aí de ser muito metodologia, buscar processo, buscar conhecimento no G4? Cara, sabe que assim, acho que até depois o João pode complementar um pouco a visão deles do que ele vê de base de alunos e participantes lá do G4. Mas o que eu vejo na Pipe Lovers, cara, assim, a gente tem uma grande parte dos nossos... Santa Catarina é o segundo estado que a gente tem mais clientes. A gente está batendo 200 empresas agora como clientes. O perfil de clientes lá da Pipe Lovers são empresas que vendem no B2B, que tem de 3 a 30 pessoas. E o que é interessante, né? Pô, tem muito mais empresa em Minas, tem muito mais empresa no Rio de Janeiro, mas a gente vê uma aderência muito grande aqui porque é uma população que acredita na educação. Sabe que se sentar a bunda na cadeira hoje é não para ler um livro, mas para ver uma aula ao vivo, para ver uma aula gravada, para trocar informação usando os canais de networking, tem muita aderência. Então a gente tem muito esse consumo, apesar de não terem muitas empresas grandes, aqui é uma característica de empresas pequenas e médias, então a gente tem visto muito essa aderência e é um perfil de população que se conecta. E eu vejo isso também muito lá no G4, né, João? Não sei como é que você vê lá da Eu cheguei a comentar mais cedo. Santa Catarina é o 7º estado em número de empresas que vão lá no G4. E é isso, assim, é muito da base de cultura. Uma coisa que eu não comentei no podcast anterior, né, que eu falei, a gente divide os empresários em nova economia, é o pessoal que já nasceu digital, economia tradicional que, por mais que talvez se digitalizou, não nasceu. Só que aí a gente tem um segundo, né, que aí vão os quadrantes, que é o empresário cru e sofisticado. O que é o cru? Independente do tamanho, é o cara que vai na raça. Ele não para, senta e estuda. Sim. Sofisticado é aquele, de novo, independe do tamanho, mas que estuda, que vai pegar a base, vai pegar a teoria. E isso é bem forte aqui nos Estados do Sul, a gente percebe bastante isso, o que acaba facilitando essa adoção, né, de modelos de venda, talvez menos aquele estereótipo do vendedor, que é o jeitinho, é conversar, é a venda arte para uma venda... Você tá falando do carioca, parece, cara? É isso, Uma venda mais com método, né? Exato, né? Tem que encontrar o ponto de equilíbrio, eu acho, mas você vê puxando mais pro método e menos pra arte da venda ali. Eu gosto muito de olhar pro viés de vendedor cientista. Tu tem uma tese, tu testa essa tese, registra e vai para a próxima tese. Então, hoje eu acredito muito nisso, assim, olhar para o termo cientista de vendas como o termo a ser aplicado, assim. Então, eu gosto do método, gosto do processo, acredito que existe talento ali, mas basicamente tu entender se aquilo ali que tu tá fazendo é um caminho que tu escolhe, porque é muito engraçado, assim, eu converso com todo tipo de vendedor, imagina, o tempo todo... E você também tem esse papel muito forte educacional aqui, né, na nossa região e tal. Bastante, assim, e aí, tipo, eu converso muito com vendedores que eles falam, né, não, porque pra mim é difícil isso, eu tenho essa habilidade aqui, eu busco pra cá, e aí alguns falam, nossa, cara, eu nem sei dizer por quê, mas eu consigo fazer esse rapport aí muito de boa, muito fácil, pra mim não tem trabalho nenhum. E eu sempre digo, tá, cara, que coisa terrível, né? E aí ele sempre, como assim, cara, coisa terrível de fazer isso? Pois é, mas é coisa terrível, cara, tu não conseguir entender teu processo. Para e pensa sobre o que tu acabou de fazer. Te ouve. Uma das grandes dicas que eu sempre dou para todo vendedor é isso, grava, assiste. Um atleta de alta performance assiste seus próprios jogos. Você quer ser um vendedor de alta performance? Assista as suas reuniões. Não deixa só a IA assistir tua reunião. Tu também tem que assistir tua reunião e ver o que tu mandou bem, o que tu mandou mal. Isso aqui é um negócio legal disso de AI, né? Assim, tá surgindo trocentos milhões de agentes de AI. E aí muita gente vem me mostrar a ferramenta. Você deve receber trocentos mil todo dia, né? E aí a galera vem e me mostra, legal, porque ela vem, ela escuta a ligação, ela vê, ela transcreve, aí ela pega, ela encaixa no CRM, ela manda por e-mail. Cara, assim, acho genial. Só que se o Zezinho, que tá sentado atrás do computador, não for lá e ele lê a análise que alguém fez para ele vai continuar fazendo negócio errado. Então, acho que tem esse comportamento, né, voltando um pouco na característica local, que você tem muito engenheiro aqui, essa questão da fabril, da produção. Não dá pra dizer, vamos produzindo aí. Não, cara, você tem que estabelecer um processo, né? Então, acho que tem essa crença de vai, aprende, melhoria contínua, tudo. E o profissional de vendas que não se adaptar nessa realidade de teste, de evolução, de analisar, esse cara vai ficar fora do mercado e, principalmente, nunca vai conseguir chegar numa cadeira de gestão.
que é onde muito vendedor quer chegar. O sonho do vendedor é virar gerente. Se ele não for analítico, cara, acabou. O gerente não vai ser que lá, eu sou amiguinho de todo mundo, o pessoal gosta de mim, né? Sabe que essa é uma pergunta que eu sempre faço para os vendedores. Qual que é o futuro da tua carreira? Pra onde é que você quer ir? Nesse momento eu tô contratando, eu tô com 3 vagas abertas lá na empresa, e aí, inclusive, vendedor que tiver ouvindo... Mas... As vagas da MITS já estão divulgadas lá na Pipe Lovers. Já tá lá na Pipe Lovers, lá, sei lá. Mas eu sempre pergunto, qual que é o futuro da tua carreira, cara? Pra onde é que você vai? E aí eu sempre dou algumas sugestões para ver para onde a pessoa vai. E normalmente eu deixo, por exemplo, Sales Enablement como uma sugestão secundária. Eu deixo a pessoa... Normalmente a pessoa fala gestão, aí eu digo, tá, e Sales Enablement? Ah, é, também. E aí eles vão para Sales Enablement como uma opção muito legal também, que não é necessariamente gestão, mas é um caminho bacana também para falando em Enablement, o Pagotto falou, né, que ele acredita que a SDR inbound vai morrer ali com a AI, e o próximo é o gerente, coordenador de... Eu acho que quem vai morrer vai ser o Sales Enablement, cara. Que, infelizmente, no Brasil vai morrer antes de ter nascido, né? Vai ser uma morte bem prematura, porque eu vejo a galera falando de Enablements, você não vê nenhuma empresa implementando de verdade. Eu até falo, já dei bronca lá no John, que a gente não tem no G4 Enablement de verdade, né? O coordenador tem que fazer. O que a gente tem feito é construído isso, porque justamente para essa dificuldade, muitas vezes, do vendedor e até do coordenador ali no tocação de bumbo, ver, cara, o que tá funcionando em cada um, de pegar, processualizar e ensinar, você perde muito. Tipo, o Mark Roberge, ele fala no livro dele lá, cara, não é pegar o seu melhor vendedor, é quem é o melhor em cada etapa e processualizar o melhor de cada etapa para aquilo virar a base que ninguém vai ser excelente em tudo, só que se ninguém for ruim em nada e excelente em alguma coisa, ele vai ser um puta bom vendedor. Esse é um dos trabalhos que a gente tem feito de ajudar a entender coisas que às vezes a pessoa no automático não percebe. Tipo, cara, o que ela é boa em fazer na aula? E é engraçado que hoje, de manhã de vir pra cá, eu tava fazendo aula de piano, que tô aprendendo a tocar pra minha filha. E a minha professora, ela percebeu que eu tenho um toque, a mania, alguma coisa, que se eu tentar ler a partitura e ouvir o que eu tô fazendo ao mesmo tempo, eu me embolo. Então, ou eu leio, ou eu ouço. E aí, quando eu travo, como eu leio um negócio que eu nunca fiz ali, né, partitura, ela fala, olha pra qualquer outro lugar, menos pra merda do piano, e acha a nota. E é tipo isso, cara, se ela não me falasse, eu não ia perceber que eu tenho essa dificuldade de travar. E acha, não, é normal, tô aprendendo falando, você tem algum bloqueio, que a gente não vai tratar aqui, faz a terapia, faça outra merda, aqui você vai fazer assim. E eu acho que piano tem muito com Freud. Algumas pessoas fazem aulas de piano, outras fazem aulas de stand-up comedy, né? É uma vida, uma loucura. Mas, cara, esse negócio que você falou da morte do Sales Enablement é muito interessante, né? Porque eu tava discutindo com o meu time hoje de manhã sobre isso, né? Porque qual é o papel de uma figura de Sales Enablement, né? A gente, como Pipe Lovers, eu entrego lá um caminhão de conteúdo para as empresas lá que, pô, a MITS tá lá, a CRM Think tá lá. Cara, legal. Qual que é o... Tá, mas e aí? O que o Sales Enablement faz para a própria empresa? Esse cara não consegue dar vazão. Quando eu tava na Acreditas, eu tinha 240 pessoas na minha estrutura e eu tinha, cara, 2 pessoas de enablement. Esse cara não... Primeiro, ele não é um super especialista em tudo, né? Ele não é o melhor vendedor que vai conseguir fazer tudo. Ele fica, no final, o Sales Enablement, ele vira um gerente de projetos, né? E agora a AI virou, na verdade, ele é um operador de AI. Então, pô, o G4 tem vários cases animais, assim, pô, montou lá um agente de AI que te traz o case, né? Ou um outro negócio que te ajuda com contorno de objeções. Então, eu acho que a figura do Sales Enablement é muito legal o que você está fazendo lá no seu time, que é você está produtizando, o Sales Enablement vira uma área de produto que vai levar ferramentas, né? Em inglês o termo são Sales Collaterals, para o time de vendas conseguir operar e entregar ali na mão do cara. Porque, o Sales Enablement é o cara que vai ficar dando treinamentozinho, bicho, pode esquecer, o vendedor nem vai dar moral pra esse cara. Tem um lance que eu gosto muito, que é muito pouco feito, tá? Então, pra mim, o Sales Enablement, ele tem uma limitação, porque a verdade é que, justamente, ele surgiu no meio da IA, onde tem elementos ali que capturam, mas tem uma parada que é a essência do vendedor. Cada vendedor tem uma essência. Esse cara que vende por carisma, esse cara que vende por autoridade, esse cara que vende por amizade, esse cara que vende por ser engraçado e tal, esse daqui vende por insistência, por ser mala. O Sales Enablement, para mim, ele tem também esse papel de identificar a tua característica forte de vendas e potencializá-la de algum jeito.
Então, muitas das vezes que eu vejo, muitas das IAs que eu vejo, tipo, ferramentas aí, não quero citar o nome das ferramentas, mas muitas das ferramentas que eu vejo, elas não me dão a característica principal se eu pegar e dividir. Hoje eu faço, aqui para os nerds de plantão, ficha de RPG, assim, faço ficha dos meus vendedores e eu coloco lá. Sabe quando tinha aqueles jogos bem Super Nintendo, assim, de quanto o piloto tem na aceleração, quanto ele tem de freio e tal. Eu faço isso dos meus vendedores e vejo quais são as características que eles utilizam mais e aplico elas. E nas IAs eu não estou vendo esse caminho de eu achar a maior força daquele vendedor. Ela tenta somar todas e criar um vendedor perfeito ali no meio que tenha todas as características. E isso, infelizmente, eu vejo buscando médias. E aí, se você está produzindo uma IA hoje, não produz uma IA que faz médias, que senão não vai dar muito bom, né? Aproveitando o gancho da IA e tal, já falamos, quase ressuscitamos, matamos aqui o 6NM. Já matamos 3 já. Quem é o próximo? Era quase Podemos isso. falar do Dorival Júnior também, mas acho que não é o tópico da conversa. Dependendo de quando você estiver ouvindo, vamos falar que a gente vai matar o Silvio Santos. Vai ter. Tadinho. Mas nessa linha, o que vocês entendem para onde está indo a IA, ainda dentro dessa linha de vendas? O que mais pode surgir de novo, de bom? Já que a gente está vendo aqui, tipo, isso aqui é porcaria, mas o que pode surgir de bom dentro dessa linha? Bom, tipo, realmente ser produtivo, ser eficiente, trazer número bom para a empresa, ajudar a área comercial a vender mais. A pergunta capciosa do João foi genial. O que é sucesso para você? Essa é uma pergunta que tá no meu script comercial. Eu adoro fazer essa pergunta. Assim, cara, daqui 3 meses, o que tem que acontecer para você dizer, puta merda, ter contratado esses caras foi a melhor decisão que eu pude ter? E isso é automaticamente identificar a expectativa e o que é sucesso do meu produto para esse cara. Então a pergunta do João foi genial. Eu vou dar uma resposta mais simples, que eu fui menos filosófico que vocês, mas quando todo mundo me pergunta das 300 milhões de IA, que a galera tá rolando um FOMO federal, né? Federal não, mundial, né? E eu tô menos ansioso, acho que nesse aspecto, talvez porque a minha empresa ainda esteja numa fase inicial, eu tenho tanta bucha para resolver lá. A real, para mim, o que eu tenho visto é o seguinte, a maioria das tecnologias que a gente está usando em vendas, né? Ela vai incorporar AI de alguma forma. Então, assim, cara, já tá acontecendo. Tem uma galera que tá no SaaStr lá nos Estados Unidos agora, já mandaram um monte de foto lá do que a galera tá apresentando, assim, o CRM, o Sales Engagement, o VoIP, cara, tudo isso tá incorporando a AI de alguma forma. Porque qual que é o grande desespero, né? Você vê alguém postando um case, puta, como é que eu vou construir isso aqui na minha empresa? Ferrou. Então, acho que para o grande público, para as pequenas e médias empresas, eu acho que eu tranquilizaria um pouco no seguinte sentido de que isso vai ser embarcado dentro dos principais players, eles vão começar a te trazer. É isso que eu tô vendo de maneira geral. Sim, eu concordo. Cara, eu tenho adotado lá no G4 a postura muito de colegas de trabalho. Até mais do que a questão dos softwares com AI embarcada, que aí concordo 100% com o Pagotto, cara. Vou criar um CRM com AI. Cara, o HubSpot, Salesforce, Bittrex, vai todo mundo colocar. E já estão colocando, essa é a verdade. Agora, como é que eu coloco esse AI no fluxo de trabalho mais natural? Como se fosse um colega. O que eu tenho brincado, todo mundo falando, se você pudesse dar se você olhar o que o seu time faz, tirando indústria, linha de produção, ou chão de loja, chão de fábrica. Você olhar, se você desse um assistente para ajudar essa pessoa a ser mais produtiva, você consegue listar uma série de tarefas. Eu tenho olhado a AI muito para isso. E está sendo cada vez mais fácil implementar e você está conseguindo fazer cada vez mais uma AI que entende um chefe ruim que não sabe delegar. Porque hoje a AI, ela depende de você delegar bem. Por isso que, inclusive, todo mundo pergunta, João, por que você tem uma AI pro case, uma pra objeção, uma pro produto que eu falo? Porque quanto mais eu especifico ela, mais a prova de idiota ela fica. A especialização serve não só na capacitação de vendas, mas na capacitação de AIs. Porque o que acontece? Se me pedem um case lá pra Mari, que é AI que ajuda na quebra de objeção e entender o mercado, ela fala, olha, não tem um case, ela já chama o caseirino, que é AI que acessa os cases. Por quê? Porque aí ela evita de inventar coisa, de se confundir e tal, né? Então, eu vejo que isso tá ficando cada vez mais fácil. Eu estaria pensando nisso, cara, como que eu crio colegas de trabalho para minha equipe, que vão ser assistentes ajudando em tarefas específicas para eles fazerem melhor aquilo que eles já fariam. Esse é outro ponto. Eles já focam em coisas que já são feitas e você pode ajudar o time a fazer ou melhor ou mais rápido, idealmente os dois. Porque se você também coloca AI para algo que eles não faziam, eles vão continuar não fazendo agora com AI. Sim. É muito boa essa perspectiva, né? Eu não tinha pensado nisso, mas a gente fez o Pi lá na Pipe Lovers, né? Que é
pergunta pro pai, que é o Pipe Lovers Artificial Intelligence. Que a gente, cara, uma tarefa que a gente precisava fazer todo dia era montar uma recomendação de trilha de conteúdo pros nossos membros. E, cara, chegou uma hora que ficou inviável. Tipo, tava entrando centenas por mês. E aí a gente montou uma AI que faz exatamente isso. Então, pô, legal, vou sair com essa perspectiva aqui de como é que eu crio mais coleguinhas de trabalho. Vou contratar AIs ao invés de contratar funcionários. Pra fechar aqui, que eu sei que vocês querem, talvez vocês até tenham palestra na sequência, eu tive algumas agendas hoje e a gente falou muito sobre... Aqui em Joinville fala muito forte mesmo sobre educação, no geral, né? Isso aqui é uma característica muito forte aqui. Como é que vocês veem o nível educacional? Pagoto pode falar isso com bastante critério e tal. Como é que vocês veem o nível educacional dos vendedores? Eles continuam buscando formação? Quando você abre lá um workshop, a galera tem ido ou a galera ainda continua naquele lance de, não, tipo, eu nasci assim, vendo pra caramba, esquece, eu não vou me aperfeiçoar. Porque eu vejo que, tanto que o nosso time tá lá na Pipe Lovers por isso também, né? Porque às vezes no dia a dia a gente não consegue. Pô, e a gente tem que ter um parceiro que nos ajude nisso, né? Cara, eu chamo, né, o vendedor Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim. Hoje, eu vou dizer que o grande agente para a mudança da cultura de vendas, para a gente ganhar realmente uma autoridade, para a gente mudar esse conceito, não vou nem dizer que foi a AI, porque eu não acho que foi. Acho que, honestamente, foi a pandemia. Na pandemia, onde as reuniões viraram um inside, onde o vendedor tinha que estar na call, tinha que fazer uma call interessante, tinha que saber pegar e mostrar que ia ser alguma coisa de valor ali. Senão o cara do outro lado simplesmente desligava a janela, fechava a janela, depois mandava um e-mail dizendo: ó, bicho, caiu minha conexão aqui, me manda por e-mail. E aí era um corte muito rápido de vendedor ruim. E os vendedores ruins foram fatiados nesse rolê e tiveram que procurar conteúdo. Então, acho que o maior pai que trouxe ali, né, fazendo uma brincadeira aqui com a IA do Pipe Lovers, mas o maior pai de todos foi a necessidade e ver que não estava mais conseguindo fazer isso. Então, ele deixou a galera com essa curiosidade. Eu só tenho medo é que tenha que vir uma próxima quebrada, né, que talvez seja a própria IA ali no lugar do vendedor, para que eles sintam a água bater na bunda e se tornem vendedores melhores. A IA só tem todo esse espaço porque tem muito vendedor ruim. Porque tem muita empresa que deixa o cara no vácuo, que não sabe buscar e tudo mais. Eu, particularmente, prefiro falar com o ser humano. Mas só que se entre ter um lugar que não tem um ser humano para falar comigo e tem uma IA, eu tenho algumas IAs que eu odeio, tá? Odeio com todas as minhas forças. A voz que os caras escolheram, o jeito que ela fala, odeio com todas as minhas forças. Não vou falar mal de nenhuma empresa aqui, né? Então, se você tá vivo, sei lá, você pode saber que tipo de empresa que você usa aí. Mas pra quem não pegou, eu tava falando mal da Vivo, tá, gente? Só pra quem não pegou aqui. Mas, assim, basicamente... Não, eu tô nessa coisa de case, cara. O pessoal do iFood falou que tem um case de AI do Fábio Porchat fazendo outbound, né? Foi um amigo meu lá, que é um dos VPs lá do iFood, até mandei, falei, cara, manda me ligar que eu quero ver como que é essa ligação. Tô muito ansioso pra ver, porque, cara, se isso funcionar é genial, né? Cara, eu acho que vai. Eu acho que é mais questão de tempo do que... Ah, sim. Pô, eu parei de gravar curso online. Eu não gravo mais, só se for ao vivo. Eu fiz lá o clone com o Hey Jane, falei, vocês vão gravar isso. E o negócio tem retenção melhor do que quando eu gravo a aula. Impressionante. Você fez uma versão melhor de você mesmo. Foi tipo assim, ele tem mais paciência, né, pra fazer. Mas, cara, o que eu vejo? Eu vejo que os vendedores, na média, hoje, pelo menos os que eu tenho contato, eles estão abertos a estudar, eles acham legal quando leva, eles até adotam as coisas, mas que sempre tem uma desculpa pra não partir deles a busca por esse desenvolvimento. 90% dos casos, o conhecimento tem que ser empurrado. Quando empurra, eles aceitam bem, gostam, acham legal. E acham legal mesmo. Sim. Não é que, filho, os caras pegam, prestam atenção, falam, caralho, que legal. Pô, queria fazer mais, por que não faz? Nunca tem uma boa desculpa. Não, que eu tenho que bater merda. Eu acho que essa chavinha ainda não virou. Mas eu vejo que eles estão mais receptivos quando você leva. Porque houve uma época que você levava e os caras cagavam. O que você quer fazer? Tipo assim, quando eu falei, eu não sou vendedor. Já existiu uma época em que, se você não era vendedor e ia falar com o vendedor cagava na sua cabeça, você não sabe o que você está falando. Eu vejo que isso já melhorou muito, mas eu ainda sinto falta dessa proatividade dele ir buscar esse conhecimento, esse treinamento. Quando é levado, aceita bem, mas não vejo indo buscar. Cara, isso que você está falando é bom, vai dar um corte bom essa parte aqui, né? Quando você pega uma criança sem educação, a culpa é de quem? É da criança ou é do pai? A culpa é dos pais.
quando você pega um vendedor mal educado ou sem conhecimento, a culpa é de quem? A culpa é do gestor cliente. dele. Ah, não, desculpa. Do gestor. Pera. A culpa é... Gestor, para. É outra educação. Para. A culpa é do gestor dele, né? A culpa é do gestor, cara. Um vendedor sem educação, mal educado, mal preparado, é culpa do gestor. Agora, por que é culpa do gestor? Porque o gestor tem 1 milhão de coisas para fazer. Esse é o gerir uma equipe de vendas. Quanto menor a empresa, é mais difícil. Numa empresa pequena, o gestor ele tem que ser o marketing, ele tem que implantar o CRM, ele tem que botar processo, ele tem que fazer tabela de preço, ele tem que brigar lá com o suporte, ele tem que recrutar, ele tem que fazer o onboarding. Cara, o ongoing, pô, esquece, é a última prioridade. Se o vendedor sobreviveu até lá, né, é uma complexidade. Então, no final, eu tenho a mesma sensação que o João. Quando você coloca o vendedor numa situação de ser treinado, ele fica muito empolgado. Agora, você exigir que aquela criança tome uma ação é a mesma coisa que você exigir de que um vendedor tome um determinado comportamento. Então, o que eu tenho visto em relação ao comportamento de vendedores é isso. Eles gostam, eles querem, eles têm interesse, eles evoluem se você fizer isso com continuidade. Mas, quando você está numa empresa, né, apesar de muitas empresas tratarem os funcionários como crianças, né, você deveria tratar todo mundo como adulto, todo mundo está lá por um salário, tem que ser cobrado, se performa, você tem que pagar mais, se não performa, você tem que demitir. Você tem que colocar dentro do job description daquela pessoa, você vai ser treinado pelo menos 2 horas por semana. Então, acho que não é se as pessoas treinam mais ou treinam menos, né? Por coincidência, eu tomei café da manhã com o Kaiowá hoje e a gente estava falando da diferença do Brasil e dos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem um capital humano aqui no Brasil muito melhor. A diferença é que lá fora os caras têm mais processo, é um mercado que compra mais, e tem mais essa cultura de treinamento. Então, em linhas gerais, a mensagem para você que é gestor, se o seu vendedor é ruim, a culpa é tua. Claro que a gente tomou café da manhã porque a gente passou a noite linda juntos. E aí a gente acordou, eu levei na cama. Foi lindo, cara. Foi lindo. Segue o Pagoto nas redes sociais. Eu acordei e ele tava lá já, tal. Preparou toda uma mesa pra mim. Pô, minha mulher vai ver isso aí, fudeu. Essa aí você pode tirar, tô brincando. Senhores, obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Expo Inovação 2024, Play na Inovação. Simbora.